Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês aí? Estamos começando o nosso MaziCast, Mazi Material de Construção, e a Gelimax, construindo o sonho da sua casa própria, entregando o seu sonho, a sua obra, com chave na mão. Pessoal, lembrando que o nosso programa é toda segunda-feira, às 19 horas. Toda segunda-feira estamos aqui. E estamos aqui ao vivo pela Rádio Tendel, Facebook, YouTube e Instagram. E estamos aqui novamente com o nosso amigo, companheiro aqui, o Nilson. Boa noite, Nilson, seja bem-vindo. Boa noite, André. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nas redes sociais aí. Boa noite, Murilo. Boa noite, nossa convidada, que o André vai falar já. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês novamente, né? Falando de construção, falando de material de construção. Hoje a gente vai falar de fome. O programa vai ser legal hoje, hein? Tem tudo pra ser, né? Thalita, boa noite, seja bem-vinda, viu? A gente está muito honrado de você estar com a gente, poder aqui falar um pouquinho do seu trabalho, do seu serviço, viu? Boa noite, viu? Boa noite, André, eu que agradeço a oportunidade. Lembrando, pessoal, que o nosso bate-papo aqui é voltado à construção civil, né? Construir a casa para vocês, você que não tem casa, você que paga aluguel. O nosso programa é para a gente poder fazer a sua casa própria. Financiamento, você pode financiar ela pela Caixa Federal, você pode fazer casa e construção, enfim. E a gente também, paralelo com isso, a gente vai trazer todo programa que possível, a gente vai intercalar com um convidado aqui da cidade de Leme, que é empreendedor, que gera serviço, né, Nilson? Nilson. Então é assim, então o nosso programa vai mesclar um pouquinho, né, Nilson? Isso, vai prestigiar o cidadão lemense, né, a indústria lemense, o comércio lemense, o empresário lemense, né, que dá serviço para Leme. E outra, também assuntos novos, diferentes às vezes da construção, mas que tem a ver com Leme, né? Sim. Desenvolvimento de Leme. Então a gente vai falar, né, um pouquinho de construção, e a gente vai trazer toda semana que possível a gente vai trazer um empresário para falar um pouquinho aí do ramo dele, da atividade dele, né? Ele que gera serviço aí para a população de Leme. E vamos falar um pouquinho, Nilson, do nosso patrocinador? Vamos lá. Olha, vamos falar aqui da Mazi Material de Construção. Lá você encontra todo e qualquer material de construção. Lock Mazi, locação de equipamentos, escoras, andames, bitoneiras. Mazi Pedras, que é aquela pedrinha para calçada, pedrinha para colocar na piscina, é o Caco de Santo Tomé. E também Zanobia Concreto, você que está precisando fazer um enchimento, encher uma laje ou um baldrame, precisando de cimento usinado, Zanobia Concreto. E também temos o Alegreto, nosso parceiro, Alegreto Gelateria, Café e Sala Corporativa. E tem mais um patrocinador aí, Nilson? Tem sim, é o Supermercado Beltrán, né? Com a Andréa Mazi, parente do Mazi. Gente com o Paulinho, eles estão lá na Jambeiro Costa, né? Loja 1, loja 2 lá no Itamaraty. E vocês buscam comprar material barato, material de porque hoje, né, básica. Nilson, tá tudo caro, né? Nossa. Tem que pesquisar. Fui no mercado hoje com R$200, achei que ia sair muita coisa, André. Uma sacolinha só. Coisa? Nossa. Mas o mercado Beltrán... É que eu comprei champignon, mano, André. Então tá bom. Mas aí sim. Pessoal, a gente vai fazer um pequeno intervalinho aí, a gente volta já, hein? É rapidinho.
pessoal, voltamos novamente aqui. Eu queria mandar um abraço aqui, ó, para Beatriz Fernanda e para Rita Bernardino, que está aqui acompanhando a gente aqui no nosso Instagram. Obrigado aí. Tem alguém aí, Nilson? Tem no Facebook Renata Tipper. Boa noite para ela também. Para ela também. É isso aí. Ô, Thalita, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal aí, pessoal que não te conhece, né? Por favor, se puder passar aí as suas informações, quem é a Thalita, o que ela é formada. Por favor, um pouquinho só para o pessoal aí conhecer você, Thalita. Certo. Meu nome é Thalita Jaqueline Darós, eu sou daqui de Leme, né? Fiquei muito tempo fora estudando, voltei pra cá, tem uns 8 anos mais ou menos. E eu sou engenheira agrônoma, sou formada na UFSCar aqui em Araras. E depois eu também tenho um MBA em gestão da qualidade, tenho especialização em gestão da produção, fiz um curso rápido na USP de vegetais minimamente processados e hoje eu faço gastronomia. Tudo voltado para agricultura. Tudo. Legal. Agricultura é a minha paixão. A gestão de qualidade também é voltada para agricultura. Também, para os nossos processos, né? Eu sou formado em pós-graduado em engenharia da qualidade. Ah, ótimo. Eu gosto muito. Quem me conhece sabe que eu sou meio neurótica com essas coisas. Mas eu trabalhei a grande parte da minha carreira com cana-de-açúcar, né? Pesquisa de cana-de-açúcar. E em 2019 eu comecei com cogumelo. Saí da açúcar e fui para Então você começou a sua carreira com plantação de açúcar? Com cana-de-açúcar, pesquisa de cana-de-açúcar. Trabalhava com melhoramento genético, depois eu fui para uma empresa em Piracicaba e trabalhava com micropropagação, entre outras coisas, mas sempre com cana-de-açúcar. E quantos anos aí você ficou? Então, entre estudo e você ficou com a cana-de-açúcar? Eu me formei em 2009, aí até 2017 eu fiquei com cana, aí depois meu menino nasceu, eu fiquei um ano parada, e depois em 2018 já comecei com a fungicultura. Legal. E você está com quantos anos aqui nessa área agora? Na área são 6 anos. 6 anos. Ô, Thalita, e é aqui em Leme que você não sei se é planta, como é que é isso? Explica isso, o cultivo. Cultivo? Sim, Só para ela poder dar um parecer pra gente. A gente cultiva aqui em Leme, especificamente aqui em Leme eu planto shiitake, né, mas eu trabalho com todo um leque de produtos, mas aqui em Leme mesmo é o shiitake. Ah, só o shiitake aqui. Isso. E aí você vende aqui para Leme mesmo? Eu vendo na região, né? Região. O nosso foco é vender para supermercados, né, rede de supermercados e restaurantes. Mas aí é a região, tem Leme, Pirassununga, Rio Claro. Aí você tem embalagem própria, marca própria? Tem, marca própria, chama Nono Cirulo. Legal. Se quiser, siga a gente no Instagram, Nono Cirulo. Nono Depois Cirulo. você marca aí, Legal. Mandar uma boa noite aqui pro Ronaldo Chagas. O Alan Pavani. Boa noite a todos aí. Ô Thalita, e hoje você precisa de quantos colaboradores aí na sua empresa? A nossa produção, eu considero ainda uma produção pequena. Somos em 5, né? 4 na produção e eu, porque eu fico mais na parte administrativa, vendas, degustação e todo o resto, né? Então, isso, Bombril, bem assim. Então somos em 5 hoje. Legal. E 5 pessoas. E aí, é horário normal de expediente? Era normal, das 7 às 4. Beleza. Thalita, vamos aqui, ó. Então você já disse que você produz aqui em Leme, né? Uhum. E você também coloca para cidades para fora, é isso? Quais são as cidades que você também trabalha? Hoje o nosso foco, vamos colocar 95% dos nossos clientes hoje são redes de supermercado, né? Então eu trabalho, por exemplo, com o Covabra, toda a rede dele. Então eu tenho 2 tipos de distribuição. Eu tenho a própria, que é aqui na região, que eu mesmo levo, né? Eu tenho um carro refrigerado, então eu mesmo faço a distribuição, que é Leme, Pirassununga, Rio Claro, Piracicaba, Limeira, Americana. Então é bastante. É bastante, né? E também tem o que eu levo para o CD. Então, algumas redes de supermercado que tem lojas mais longe, por exemplo, o Covabra, tem lojas seguindo o sentido de São Paulo. Então, como fica mais longe para eu transportar, então eu levo para o CD e aí eles fazem a distribuição, né? Então, a própria rede deles manda, né? A própria rede deles manda. Que legal. E tem que ser um carro refrigerado? Tem que ser refrigerado. Entendi. Isso aí chega a estragar ou não, se não tiver refrigeração? Sim, chega. Qual a temperatura ambiente dele? Então,
na verdade, toda a nossa produção ela é climatizada, né? Então, desde a produção, colheita, sala de embalagem, câmera fria, o carro, é tudo climatizado, cada item de acordo. Então, assim, cada processo tem uma temperatura específica. Tem um grau Isso, aí depois, quando a gente falar um pouco sobre produção, eu posso explicar um pouquinho quais são as temperaturas certo, corretas, já né? chega lá. Mas o ideal é que na gôndola do supermercado ele fique de 5 a 8 graus, que é o Então recomendado. ele tem que ficar refrigerado. Ele tem que ficar refrigerado. Entendi. Legal. Isso para manter a qualidade, ele né? Não é em conserva. Eu tava conversando com ela fora dos Bastidores? Ele é in natura. Isso, a gente só trabalha com cogumelo in natura. Tá, ô Thalita, Qualidade. e aqui em Leme, só tem você que nessa área aqui em Leme ou não? Tem mais Concorrente? assim, Ele quer saber. Eu acho que só tem eu, se tem concorrente eu desconheço. Eu nunca ouvi falar, né? Eu acho que é só você que Eu acho que ela tem concorrência, eu acho que em São João da Boa Vista eu conheço alguém que produz, se eu não me engano. Porque depois o aqui Vargem Grande, tem como alguma ela tá região comentando. que é mais assim, que é mais produtiva. Na verdade, o estado de São Paulo, ele é o estado que mais tem produtores de Sim. cogumelo no país, né? Tem Mairinque. Então, Mairinque tem, Mojimirim é uma região Sim. assim muito próspera com produtores por conta do clima, né? A pessoa, ela tende a associar cogumelo com temperaturas altas, né? Calor e umidade, mas não necessariamente. Os cogumelos que a gente consome, eles precisam de algumas temperaturas específicas, então algumas regiões são mais propícias para se plantar. No nosso caso, que a gente é quente, eu preciso ter câmera fria para trabalhar com a espécie que eu escolhi. Caramba, que legal, né? Então, assim, no estado de São Paulo, a gente tem em média 500 produtores, né? Então, a produção de cogumelo tá mais aqui nessa região mesmo. E o que você levou você, Thalita, assim, fala, não, agora eu vou mexer com isso aqui. Da cana. Porque o negócio... Pra fungicultura, nada a que- ver, né? Não foi, na verdade, não foi Você ideia fez alguma minha. pesquisa de mercado, alguma coisa? Na Que você- verdade, quem plantou a sementinha foi minha mãe, né? Ah, é? Minha mãe lá em 2013, ela falou assim, Thalita, você já pensou em plantar cogumelo? Isso em 2013, né? Falei, nossa mãe, cogumelo, a gente nem conhece cogumelo, né? Acha que é questão de em conserva, o que mais tem, né? Ela falou, não, porque quando eu era pequena, eu pensava em plantar cogumelo, porque você não vai ver. E eu gosto muito de estudar, falei, bom, vou dar uma pesquisada. Aí eu comecei a pesquisar, entrei em contato com alguns pesquisadores, alguns institutos, né, de fungicultura. E aí, olhando todas as espécies, o que eu mais me apaixonei, assim, foi o shiitake, né, que foi o que mais me apeteceu, assim, falei, interessante, né, difícil de plantar, né, precisava de um trabalhinho a mais, eu gosto de um trabalhinho, né, falei, olha que interessante, né, e aí eu estudei ao longo de 4 anos, então eu tinha minha carreira, né, eu trabalhava lá em Piracicaba, isso, trabalhava, e paralelo eu estudava, pesquisava produtores, vi o investimento, né, porque ele é um investimento relativamente alto, com maquinário, né, com estrutura. E aí, só que assim, nunca saía do papel. Ficava aquela, vai, não vai, vai, não vai. Aí em 2017 eu acabei engravidando do meu segundo filho. Aí quando ele nasceu, eu falei, ixi, agora eu volto a trabalhar ou dou o passo nesse projeto? Aí eu falei, não, vou dar o passo no projeto. E aí a gente startou aqui em Leme. Então, tipo assim, e você, só perguntando, você já acertou de primeiro ou teve uns testes que você falou, puxa vida, Ela ficou 4 anos fazendo mas assim, porque na hora que você começa assim, começa a dar alguma coisa. A gente sofre, assim, não é fácil. Tem todo aquele processo de você aprender a fazer. Mas quer dizer, é igual. pegar a manha, vamos dizer assim. Isso. Ela ficou 4 anos Mas assim, pesquisando, de fato, foram assim, 4 Sem anos. produzir. Isso, foram Produzindo 4 pra ela. anos estudando, pesquisando produtores, fazendo curso. Eu ia visitar, então assim, eu ia, por exemplo, para um produtor e falava assim, me ensina como que tem que montar a bandeja. Claro que eu olho hoje a foto da minha bandeja montada lá em 2019, eu olho a minha hoje, eu falo, nossa, Sim, eu tá falo, pessoa, né? Você eu falo foi com as minhas meninas, aperfeiçoando? esses dias eu achei umas fotos assim do shiitake, que a gente tem padrão de montagem, né? Então, dependendo do número de cogumelos que a gente monta de um jeito para poder sempre manter o padrão de qualidade. Aí eu falo para minhas meninas, eu falo, Sheila, olha como era feia a nossa bandeja, a gente achava que era o máximo. O que ela fez é igual ao casamento. O casamento é mostrado como que é a escola. Tem o primeiro ano, aí segue o primeiro grau, fundamental, aí vai pro colegial, aí vai à faculdade. Ela foi namorando o cogumelo. Foi. E aí a hora que você casa de domingo a domingo, viu? Ó, de domingo a domingo. A gente tem um ouvinte aqui, Paulo Justino. Ele tá
dando parabéns pro programa, dizendo que o programa é chique, ele tem uma pergunta para ela. Manda aí. Quais são os Paulo. benefícios do cogumelo? Cogumelo, ele é, assim, sensacional. Não é porque eu planto, tá? Mas o cogumelo a gente pode classificar em 2 grandes grupos, né? Os cogumelos comestíveis, que é o que a gente trabalha, e os cogumelos medicinais. Os medicinais, a questão assim, palatável não é tão, que você fala, ai que delícia de cogumelo, mas eles trazem muitos benefícios para a saúde, né? Então, a gente conhece, por exemplo, o juba de leão, que ele é neuroquímico, ele ajuda em questão do cérebro, né? Pensamento, sensacional. Tem o reishi, que é a questão de imunidade. Então, tem esse grupo de cogumelos para medicinais. Para a medicina, ele tem que ser manipulado, industrializado, ou ele in natura ele faz efeito também? Faz efeito também. É que quando ele é processado, você consegue tirar mais dele. Tirar mais dele, e aí você, pequenas doses, você tem aquela suplementação. Né? Se você for consumir in natura, você precisa consumir maiores volumes. E os comestíveis também têm qualidades. Então, se a gente pega o shiitake, por exemplo, ele é excelente para aumentar a imunidade, ele controla a pressão arterial, ele evita a trombose. Ih, Renato, cuidado aí. Ele são os grandes benefícios. Por isso que a gente tem que trabalhar com muito cuidado, com muito zelo, porque além da gente fornecer um alimento para aquela família, a gente também está fornecendo saúde. Sim. Então a gente não pode estragar no processo, passar produto pode químico, correr o risco de passar. Né? Então a gente quer entregar o melhor nele, para que quando a pessoa consuma, além de consumir um alimento, né, gostoso, saboroso, sem produto químico, ele também esteja consumindo saúde. E é tudo orgânico. E tem alguma coisa que mata ele? Como assim? O cogumelo, no caso, quando está produzindo, tem alguma coisa nociva a ele que ele venha morrer? Na verdade, se eu não coloco as condições ideais para ele não vai nascer. E o shiitake, em específico, ele é muito sensível para contaminação. Então, se eu tenho na minha sala, por exemplo, se eu não faço asepsia, se eu não limpo adequadamente e tiver outros fungos e outras bactérias no ar, ele vai falar, poxa, eu não vou nascer porque tá cheio de fungo aqui, vai que meu filhinho não tem chance na competição. Então, ele diminui a produtividade. Entendi. Então, são 2 coisas que a gente mais tem que tomar cuidado, que é a limpeza da sala e as condições adequadas de produção. Então, o seu é mais comestível, não é para... Eu só trabalho com comestível, mas, por exemplo, o shiitake, ele é um alimento funcional. Você consome ele vai trazer benefício para a saúde, né? Que é principalmente a imunidade, ele aumenta a imunidade, aí consequentemente ele tende a reduzir a questão de câncer, né? Ele reduz toda a parte circulatória, ele tem alguns princípios químicos que faz dilatar os vasos, então você tem uma melhor... O sangue flui melhor, então diminui a pressão arterial. Então, mas não é divulgado então para o pessoal que faz exercício aeróbico, academia, em vez deles tomar esse shake da vida, eles podiam comer cogumelo, então? Sim, esse é um dos nossos públicos, na verdade, né? Até porque ele também não engorda. Então... Tá fazendo academia? Ele também não engorda. Thalita, fugiu aqui. E tem uma quantidade diária para se comer, assim, por dia, para o benefício da saúde? A resposta dela, aquela que produz, ela falou, não tem, você vai ter que comer quantos... Não, não tem uma recomendação diária mínima, né? Mas o ideal... Se você comer, um exemplo, 200 gramas todo dia, alguma coisa assim... Não, o ideal é que você tenha pelo menos uma vez por semana, você se alimente com cogumelos, uma porção de 100 a 200 gramas, pelo menos uma vez por semana. Aquela bandejinha vem com quanto? 200 gramas. Aquela com então, é que ele é sem vergonha. Ele é sem vergonha, você coloca na panela e tá desse tamanho que você vê. É uma bandejinha por semana, né? Por pessoa, né? Por pessoa. Então, se tem 4 pessoas, você multiplica aí por 4. São 4 bandejinhas por semana. Ô, Nilson, mandar uma boa noite aqui pro Patrick Pires. Boa noite, Patrick. Seja bem-vindo aí, viu? Bom, vamos aqui, ó. Vamos entrar aqui, Thalita. Você já falou porque escolheu trabalhar com cogumelo, já falou, né? Quando começou também. Quais os cogumelos que você trabalha? É o shiitake, que você falou, né? Hoje a gente focou mais... Eu tinha uma linha maior de produtos, hoje eu fiquei com os 4 que são mais consumidos, que é o shiitake, que eu planto aqui, o Paris, o Portobello e o shimeji. São os que a gente mais... Esse shimeji é o próprio champignon.
Não, o champignon é uma espécie de cogumelo e dentro da classe champignon comestível que a gente comercializa, eu tenho o Paris e o Portobello. O Paris é aquele champignon que a gente compra em conserva. Entendi. Aquele em conserva é o champignon Paris. É que daí a gente chama só de champignon, mas na verdade ele é o Paris. E tem o primo dele, que é o Portobello, que é igualzinho o Paris é branco, né, uma bolinha branca, e o primo dele, que é o Portobello, ele é igualzinho o Paris, só que marronzinho. A hora que você corta ele, por dentro ele é branquinho. Ele é bem saboroso, bem crocante, assim, cada um tem um gosto e cada um tem um jeitinho, né, então bem específico. Você lembra que você falou uma coisa pra mim? Pergunta pra ela agora que a gente ficou curioso. Sobre aquele cogumelo que dá no tronco, quando chove, não sei o quê. O que é aquilo lá? Aí eu brinquei assim, ó. Os ouvintes têm que saber também, senão vai ficar chato. Eu falei assim, mas ô André, você convidou uma convidada legal, porque a gente vai divulgar o comércio de Leme, mas o que o cogumelo tem a ver com construção? Aí o André falou, boa pergunta, falou, deve ser porque aqueles ranchos antigos tem aqueles troncos e eles dão no tronco esses cogumelos. Brincadeira. Bom, responde. Na verdade, o que eu escuto é que é casinha de sapo, né? Então. Não tem nada a ver, isso aí. Não. Mas eu falei, na verdade, o cogumelo ele é um fungo, né? E um fungo que ele frutifica, que ele emite. Nem todo fungo tem cogumelo, mas alguns usam o cogumelo, uma estrutura reprodutiva do fungo. Então, alguns fungos têm cogumelo. Nem todos são comestíveis. Tem uns que são até nocivos, né? Alguns são nocivos. A gente tem aquela piadinha idiota, né? Todos os cogumelos são comestíveis. Alguns uma vez só. Né? Come nunca mais. Morrer. Né? Mas eles atacam, se ele não for comestível, eles atacam a parte gástrica, né? Pode dar intoxicação. Tem os alucinógenos, que são muito perigosos. O pessoal gosta. O pessoal usa muito. E é perigosíssimo, porque ele mexe com o cérebro, né? O cérebro expande e às vezes a hora que ele volta, ele não volta às vezes no lugar. Então e aí fica leve pra sempre. Tipo, não volta mais. Fica maluco mesmo, né? Por isso que eu tô falando, tomar chá de cogumelo não volta por causa disso, porque ele expande o cérebro e a hora que volta, se ele voltar tortinho, acabou. Então assim, a gente não recomenda que se consuma cogumelos encontrados em gramado, em árvore, né? Às vezes até pode ser um cogumelo medicinal, alguma coisa assim, mas como a gente não é especialista, sugiro não comer, tá? Vai lá no mercado e procura lá Lonocirulo e compra só o meu que eu garanto. Aí eu garanto de você. Tá certo. Bom, vamos fazer só um intervalinho aí, a gente já volta já, pessoal. Aguarda um minutinho aí, estamos de volta. Beleza, pessoal? Estamos aqui de volta hoje e a nossa convidada hoje é a Thalita Darós e o tema nosso é cogumelo como alimento do futuro da produção controlada à mesa do consumidor. Então, os empresários de Leme aqui, a gente está trazendo aqui a cada entrevista nossa, a cada bate-papo nossa, a gente vai trazer um empresário aqui da cidade de Leme para falar do seu produto, para falar da sua empresa, e hoje a gente está com a Thalita aqui. Thalita, vamos fazer uma pergunta para você aqui, ó. Explique um pouco como é a plantação de shiitake, falar do ciclo de produção, estrutura climatizada, luz e CO2. Isso, é bem por aí mesmo, né? Então, muita gente acha que plantar cogumelo, você tem lá um barracão no sítio, né, no fundo de quintal, você vai lá, coloca, ou shiitake, se usava muito com tora antigamente, né?
acha que deixa lá na floresta, e uma vez por ano você vai lá, colhe e tá tudo certo. Na verdade, não é bem assim que a gente trabalha, né? O nosso cultivo a gente chama de cultivo axênico, que é um cultivo com tudo controlado. Então, na nossa estrutura lá hoje, a gente planta o shiitake tudo em câmara fria. Então, eu tenho painéis térmicos, igual de frigorífico, máquinas igual de frigorífico, que faz todo o controle da produção. Climatização. Então, assim, a gente escolheu uma semente, que é uma semente que vem do Japão. Então, para o nosso cogumelo ser o mais próximo possível dos cogumelos que a gente encontra na Europa. Por quê? Porque o shiitake, ele veio do Japão, ele é originário de lá. Devido ao clima de lá. Devido ao clima, tudo mais, né? Associação com o carvalho, enfim. Aí trouxe pra cá, o que o pessoal tende a fazer? O melhoramento genético. Então, eu vou tentar adequar aquela espécie para que ela nasça aqui no Brasil, que é nosso 40 graus. Então, tem muitas variedades de shiitake que são adaptadas, sim, para o clima, mas a gente optou por não trabalhar com elas, e sim com a clássica. Né? Então, a semente que a gente trabalha vem lá do Japão. Para isso, então, eu preciso ter tudo controlado, certo? O clima de lá. Reproduzir o clima de lá. Então, a gente trabalha hoje com, a gente chama de blocos de produção. Então, a gente faz tipo eucalipto processado com farelo, né? A gente faz tipo uma comidinha, uma mistura, coloca em saquinhos. Isso tem que ser autoclavado, que é para matar todos os fungos e bactérias, ele vai ficar estéril. E aí tudo em fluxo laminar, tudo em laboratório, nem é feito aqui isso, tá? É um processo feito fora. Certo. A gente inocula essa semente dentro desse saquinho, lacra, e aí ele vem pra gente. Quando ele vem pra gente, a gente tem que colocar numa sala. Ela trabalha mais ou menos de 20 a 23 graus, e a gente chama sala de desenvolvimento. Então, nessa sala, a gente tem que controlar CO2. O CO2 ele tem que ficar bem abaixo, né, de 2.000 ppm, porque o fungo ele tá respirando. Então, assim, esse processo de desenvolvimento, o que é? A gente coloca o esporo do fungo, que ele é uma hifa, né? E ele vai crescendo, vai tomando todo aquele bloco, vai crescendo dentro dele, para que ele faça a casinha dele. Porque o shiitake ele é decompositor de matéria orgânica, então ele vai consumir aquela madeira, né? Aquela madeira nada mais é do que a comidinha dele. A fonte. Isso. Sim. Então a gente coloca ele vai ficar durante 120 dias em desenvolvimento para que ele cresça e tome conta de todo aquele bloco, né? Então tem luz 24 horas, né? O comprimento adequado, CO2 e a temperatura. Deu 120 dias que ele já tá com a casca formada, tudo durinho, ele parece um tijolinho. Certo. Eu vou tirar ele desse saquinho, vou molhar bem, que eu preciso hidratá-lo, e vou colocar numa outra sala, que a gente chama de sala de produção. E aí nessa sala ele vai nascer a 12 graus. Então eu tenho uma sala que trabalha de 12 a 16 graus no máximo, ela tem que oscilar, porque eu preciso imitar, né? Tipo, à noite, o pico do meio-dia, que sobe um pouquinho mais, e depois desce. O clima do Japão então, eu tenho, da primavera, né? Especificamente, que é a época que eles nascem. Certo. Então, eu coloco ele nessa sala, também com CO2 controlado. Então, tem exaustor para tirar o CO2, a irrigação constante, a umidade é controlada, luz e principalmente temperatura. Aí, quando eu coloco ele nessa sala, depois de mais ou menos 9 dias, ele tá quase chegando no ponto de colheita. Então, assim, ele é bem rápido mesmo, tá? Aí, normalmente, com 15 dias, eu já faço a primeira colheita. E aí, ele vai entrando num ciclo. Aí, eu preciso fazer uma imersão nele. Então, ele vai ficar, tipo, colhi tudo. Ele vai ficar, tipo, um bloquinho de tijolo. Aí, eu tenho que deixar ele imerso em água para ele poder se reidratar. E colocar de novo mais um ciclo, aí começa todo o processo de novo. Não, aí pra ele nascer de novo vai mais ou menos 30 dias. Então, assim, a primeira colheita eu faço em 15. Aí ele fica dormente mais ou menos 30, 40 dias. Aí ele começa a brotar de novo. Aí eu tenho o segundo fluxo. Aí colhe tudo e assim vai umas 3, 4 vezes. Até que ele vai exaurindo. O nosso bloco, por exemplo, ele tem mais ou menos uns 2 quilos de peso quando ele tá novo. E a hora que ele termina, ele tá uma pluminha. A produção dele, assim, o ciclo dele é de 3 a 4 colheitas. Isso. Pra gente começar a colher pelo menos 120 dias, que ele vai ficar em desenvolvimento. E depois que eu coloco ele, eu fico aí uns 3 a 4 meses trabalhando com aquele material. Então, pra produção, a gente tem que fazer toda a escala. Né? Então a gente tem que, bloco entra, bloco sai. Então tem todo é uma linha de produção e só todo que dia. viva, todo dia.
Todo dia. Colheita todo dia. Boa noite, pessoal aí, ó. A Ricardo e Cássia, que está assistindo. Aparecida Pavan. Meire Fernanda, também está assistindo aí. No Facebook. Boa noite a todos aí, ó. Obrigado aí por estar assistindo a gente, viu? E o papo tá interessante, hein? Ô, Thalita, isso acaba a força. Aí a gente sente e chora. Então, isso que eu tô falando, porque então você não tem um gerador que gera isso? Não, a gente não tem gerador. Thalita falou que até ela começar a produzir mais e ganhar mais, André, ela vai fazer essa parte do no-break. Tá chegando. Porque se... É que hoje, graças a Deus, a gente tá na cidade, né? Tem as vantagens e as desvantagens, tem outros né? recursos que você pode correr, caso então, você energia, outra não fica muito tempo sem energia. Hoje na cidade, graças a Deus, a gente tá num lugar onde a gente não costuma ficar sem energia. Leme também, a coisa mais rara do mundo é ficar sem energia. Ali onde a gente tá é uma benção, mas eu dependo 100% da energia elétrica. E, Thalita, e quantos quilos você estava comentando que vocês colhem? Você já tem fotovoltaica, né, Thalita? Não tenho fotovoltaica. Então vamos ver. Sabe o que é o pior, fotovoltaica? Eu tô do lado, eu tô entre o Bom Jesus e o Tonoli. E o barracão do Tonoli faz sombra, no único lugar que eu posso colocar a placa. Não, instala na sua casa e manda pra lá. Já na sua mãe. Isso aí pode fazer. Eu preciso ver com mais carinho. Só mandar pra lá. Porque aí você consegue também diminuir a força. Diminuir a energia, porque tem um custo alto de né? energia. Porque eu tenho 200 metros de câmara fria climatizada para produção, né? Puxa uma força. Fora a câmara fria para guardar o produto já colhido, né? O produto já embalado. Então, e quantos quilos você falou? A nossa produção ela é pequena ainda, né? A gente produz. Pequeno dela, tá? A gente produz hoje mais ou menos uns 600 quilos por mês. Nossa, é bastante. Aí comercializar no total dá mais ou menos por mês umas 2 toneladas. Puxa vida, tá vendo? É pequenininho. Não, isso aqui é pequeno, hein? Imagina. Eu chego lá ainda. Então, mas, Thalita, mas você tem intenção de produzir mais? Tenho. Hoje eu trabalho com 50% da capacidade, na verdade. Então eu tenho condição aí de dobrar a nossa produção. 1.200 isso. por mês. Thalita, você tem que ir todo dia, que você estava comentando? Todo dia. Mas por que você tem que... Assim, explica por que você passa todo dia. Tem o manejo, tem que porque sábado, domingo, feriado... Natal, Ano Novo. Para não dizer, eu paro 2 dias no ano, que é o Natal e o Ano Novo. Porque aí você são os únicos 2 dias que a gente para. Mas aí, assim, você mesmo que vai, quando você não pode, você tem algum outro Não, tem a escala das meninas, né? Tá. Você tem funcionários? Tenho. Quantos funcionários tem? Eu tenho na produção, que põe a mão na massa ali, 3. Aí tem o motorista e eu, então somos em 5. Aí tem as meninas que vão lá na colheita. Você fica meio que refém, né? Assim, fica refém. Porque tem que ter um manuseio dele. É que hoje a gente tem o nosso protocolo muito bem estabelecido, então assim, elas têm a rotina. Segunda-feira é uma coisa, de terça é outra, é tudo mapeado e é uma benção, minhas meninas. 2 estão comigo há 6 anos já, né? Desde quando eu abri, elas estão comigo e uma já sabe. O bom que dá pra IA, inteligência artificial, entrar no processo dela ali, porque quando é manuseio, ele consegue fazer isso, né? É que na verdade o nosso é tudo manual, né? Não, é tudo manual. Acho que não tem como. Mas dá pra automatizar, não dá. Que não tem, não dá. É bem sensível, né? É manual e você tem que olhar o ponto do cogumelo. Então, por que é todo dia, né? O cogumelo, ele cresce muito rápido, né? Então, às vezes, a questão de horas, ele passa do ponto. E eu estava explicando pro pessoal que a gente só trabalha com cogumelo padrão A. Então, ele vai ter que chegar impecável no supermercado e ele tem que durar os 10 dias que eu falo que ele vai durar na embalagem. Então, para isso, eu tenho um ponto certo de colheita. Então, o que as meninas fazem? São prateleiras e os blocos ficam nas prateleiras. Então, todo dia, você pega um por um, você olha embaixo do bloco, do cogumelo, vê se ele está no ponto certo de colheita. Se ele tiver, você colhe. Então, você não colhe tudo. Você olha, esse tá bom, esse corta, esse não tá. Você vai colhendo o que tá bom. Mas isso é uma vez por dia. Ou não? Uma vez por dia. Todo dia de manhã faz a colheita, que leva mais ou menos umas 3 horas para fazer. Caramba, tudo isso? Um por um. Aí tem que colher no lugar certo, tem que cortar no lugar certo. Tem tudo. Tem tudo um protocolo pra gente seguir. Que é só chegar lá e... Não, tipo, que a gente safa. E todos os seus são lá? Ou você tem, às vezes acaba passando? Isso, daí a gente faz a seleção. Então a gente vai lá, colhe.
né? Pesa, faz... O nosso processo ele é 100% rastreado. Então, o que é isso? Eu consigo... Se você pegar Mapear uma um bandejinha... lote. Isso. Se você pegar uma bandejinha no mercado, vai ter um lote. Você fala assim, Thalita, eu quero saber o que aconteceu com esse cogumelo ao longo da vida dele dentro da sua produção. Eu vou falar para você qual é a semente que ele plantou. Então, isso é a rastreabilidade. Isso é a controle de qualidade. Por quê? Você vai lá no computador, você anota, ó, na prateleira X dela, que eu não sei, número tal, no dia tal, no lote tal que foi produzido, Tá tudo lá, essa bandejinha foi vendida pro Covabra. Isso, Sim. exatamente. Tá, às Então, vezes o lote tá só no Covabra, não tá no Covabra Isso. de... Sim, tá de Isso. outra cidade. Então a pessoa às vezes fala assim, Thalita, tive um problema, que lote que é? Tal. Aí eu olho todos os clientes que receberam, tipo, mas eles não teve, então o que aconteceu? Não, então minha geladeira desligou de noite. Falei, Então, mas e qual que é a reclamação no caso? Que É essa quando que ela você tá falando. recebe dessa aqui, tá com problema. Qual esse problema? primeira coisa que ela vai normalmente, buscar é o histórico. a grande, assim, a massa, graças a Deus, eu não tenho muita reclamação. Sim. Mas quando aparece ou a geladeira deu problema do cliente, o cliente geralmente, ficou a noite inteira sem a geladeira, e a hora que viu de manhã, ele já dá uma sentida. Não que ele sinta na hora, mas aí ele estraga antes do prazo. Ele começa a ficar feio antes do prazo. E o nosso não E ele costuma começa a ficar estragar. escuro, começa a ele começa a murchar? ficar escuro, às vezes começa a fungar. Se o cliente comprar antes dele estragar e comer, não faz mal. Não, nenhum. É que ele só vai durar que menos. você dá o prazo pro cliente final, que é o E seu... tem cliente esses dias, ligou uma cliente pra mim reclamando que ela tinha comprado fazer 20 dias, 10 dias da validade. E tinha estragado, que nunca estraga meu cogumelo, mas agora estragou. Aí eu falei, então, a gente... O limite é 10 dias. É 10 dias, Só que ele acaba Ele durando acaba mais, durando porque mais. como a gente trabalha só com produto realmente muito fresco, a gente colhe e já É. todo o nosso manejo é para que ele chegue o mais fresco possível no mercado, entendeu? Também pela exigência sanitária, ela tem que dar um prazo, né? Isso. Tem que ter, né? Senão... Inclusive a nossa produção ela tem alvará da vigilância sanitária, o que não é comum entre os fungicultores, tá? A gente é uma exceção. Eu fiz questão de tirar De ter, o alvará da sim, vigilância pelo para menos. poder comprovar o nosso... Espalhem, que Leme isso aí. tem um cogumelo de qualidade. qualidade. Tem. E o pessoal, às eles vezes, já sabe, sabem, né? viu? É. Já sabe, graças a Deus. Mas o que a gente tava falando? Da colheita, Da colheita, né? A estrutura climatizada, luz e CO2. Isso. Então, daí a gente faz a colheita, né? Tudo isso controlado. Então, durante 120 dias eu mantive tudo controlado? Mantive. Então, ele vai dar uma colheita ok. Eu vou lá, colho, coloco na câmera fria. Aí ele vai ficar na câmera fria 2 graus. A gente perguntou então da temperatura. Então, assim, eu tenho desenvolvimento de 20 a 23, a produção de 12 a 16. Aí ele vai pra câmera fria, fica em 2. Então, enquanto ele fica comigo, que não passa de 2, 3 dias, a gente guarda em 2 graus, né, pra fazer manipulação. E depois ele vai para transporte. O transporte a gente transporta em 2 também. E na geladeira do cliente de 5 a 8 graus. Acho que você tinha perguntado de qualidade, né? Então, a hora que a gente colheu, a gente faz a seleção. Então, tem o padrão, que é o perfeito, que ele vai ficar inteiro na bandeja. O shiitake ele vai ficar inteirinho. Então, a gente monta a bandejinha com eles inteiros. O que não estão tão perfeitos, a gente fatia e coloca na bandeja. E o que está fora de padrão, na verdade tem uma pessoa que específico, ele pega para revender para Então mercado. seria a linha Nem tá A, com a minha perfeito, marca. os que é fatiado B e C que você... Não. O que eu trabalho só com linha A. O que linha B, eu dou para uma outra pessoa, ele nem vai com a minha marca. Eu não trabalho com linha B, eu só trabalho com linha A. É que às vezes ele tá tipo meio tortinho, ou ele tá com uma manchinha, aí não tá. Vai saber, não né? vai saber, eu sei, né? Sim. Mas aí, Passaria despercebido. Isso, passaria despercebido tranquilamente. Ó, Thalita, Vigizote. Por isso que é um cogumelo diferenciado. É muita qualidade. Ela é consumidora, Mas eu gosto, né? eu gosto do controle de qualidade. Controle de qualidade é... Eu sou bem chata. Às vezes eu brigo com as meninas até No- das fatias do fatiado. No histórico dele do lote, no tempo de tudo que você falou que você consegue rastrear, também é anotado a variação de temperatura nesse histórico? Sim, tudo. A gente tem 3 vezes por dia a gente anota Você colhe a essa temperatura, informação. tanto do desenvolvimento quanto da produção. Então o tanto da sistema é geladeira. alimentado 3 vezes por dia dos dados do Sim. que está ocorrendo. Sim. Legal, tempo Sim, real. CO2 todos os dias. Então é tudo Caramba, anotado. Eu sou bem
Exigente, tá É, certo. as meninas que eu diga, coitados. Certo, E deixa eu não tem dor de perguntar. cabeça, não tem reclamação. Exatamente. Na sua área, tem alguma empresa que ela fiscaliza isso? Então, durante... Exemplo, ó, na área de qualidade eu tenho a ISO, Aham. que faz as auditorias. Aham. Tem a ISO TS, que faz as auditorias normais. Tem a VBDA, que é automotiva, ela também faz né, as vistorias ou as auditorias com auditores, 3 auditores diferentes, e vai lá, vai no seu manômetro, vê se ele está marcando direito, quando você faz aferição disso, aferição daquilo. Tem também? Não, o Ministério da Agricultura, ele é passível de fazer fiscalização, mas ele não costuma fazer, né? Então, uma das ferramentas que eu fui buscar foi a vigilância sanitária. Então, eu queria alguém olhando para o meu processo e falando que estava tudo ok. Certo. Então, eu fui na vigilância, pedi, a gente se adequou 100% ao que eles pedem. Então, hoje a gente tem a vistoria da vigilância, nosso alvará é renovado todo ano. Então, eles fazem toda essa verificação de rastreabilidade, de lote. A gente segue exatamente o que a vigilância pede. E durante um período, eu tinha certificação orgânica. Eu pagava para uma certificadora, fazia certificação orgânica. Mas aí eu comecei a ver que os meus clientes, eles não tinham pedia isso. necessidade de ter o ter. certificado orgânico. Então era um custo muito alto, À toa. à toa. Não Então precisava. falaram, Thalita, acho que nem faz sentido você ter. Eu falei, olha, então eu mantenho todo o meu processo, ele é exatamente igual, mas eu não tenho que pagar para essa certificadora ir lá. Porque vai Hoje começando, o custo vai começando a ficar caro. fica muito alto, né? Então tem a fiscalização, aí você paga a certificadora que é anual, é um custo bem alto. O rótulo é específico. E aí, às vezes, aí você só encarece o produto pra dizer Sem que tem. benefício. Então, assim, o pessoal acabou não tendo muita saída. Eu tirei o certificado orgânico, mantive a vigilância, claro, né? Sim. Mas o pessoal sabe que a gente trabalha só sem agrotóxico, né? Sim. De acordo com a lei, rastreabilidade, tudo que a lei pede. Tá certo. Ô Thalita, vamos lá. Ó. Como fazer para os cogumelos chegarem em qualidade à mesa do consumidor? Isso é importante, né? Só um minutinho Sim. antes da Thalita. Tem o Claudinei Antônio que está nos assistindo. Eu não sei nem se ele está em Leme, porque ele é caminhoneiro, deve estar longe. Não, bora Obrigado aí. Obrigado aí, viu? Como fazemos, ô, Thalita? A questão de qualidade é um ponto muito importante. Então, assim, quando a gente foi pensar na empresa, a gente pensou em tudo, né? Desde os mínimos detalhes, como qual semente eu vou plantar para que chegue um produto de sabor mais agradável para o meu cliente, né? Com odor, característica física mesmo, na hora que ele consumir, ele vai sentir essa diferença. Então, para isso, tem toda uma estrutura. Aí, para você poder manter essa estrutura, você precisa de órgãos fiscalizando, você precisa ter um controle de sanidade e tudo mais. E eu acho que, principalmente, um diferencial nosso, a gente cuida da produção toda, desde a semente até a entrega. Então, assim, não passa na mão de ninguém mais. Sim. Né? Então, só de vocês mesmos. só da gente. Então, eu sei exatamente o que está entrando e eu sei exatamente o que está saindo. Então, e ele segue toda a cadeia do frio, que também é uma coisa muito importante para que ele dure o tempo eu falo, ele tem que ficar bonito na gôndola do mercado enquanto ele estiver no prazo de validade. Sim. Então, a cadeia do frio, o que é a cadeia do frio? Ele se mantém em temperaturas baixas em todos os processos. Então, a produção é climatizada, aí ele é guardado em câmara fria, aí a hora que ele é manipulado tem ar-condicionado na sala, o carro que faz o transporte é refrigerado, a gôndola do supermercado refrigerada. Então, assim, a cadeia do frio faz com que eu tenha um produto de qualidade. Além dele chegar fresco pro supermercado, né? Então, não teve atravessador que ficou indo, vindo, ficou no sol, jogado. Exatamente. Então, assim, a gente controla toda essa cadeia. Ô Thalita, e tem assim, no ramo seu aí, no caso para o consumidor final, tem diferença de preço? Não vamos falar em preço, mas assim, do seu para outro produto que de repente o cara trabalha com um produto não de qualidade da sua e coloca lá na prateleira do mercado, o seu e o outro, e dá uma diferença de preço. Sabe que acontece? Tem isso aí ou não? Tem sim. E o que é engraçado é que sempre começa, quando eu entro no mercado, já tem uma marca estabelecida, né? Então, eu tenho a oportunidade, eu entro com uma segunda marca. Então, é menos produto, né? Eu tenho um valor que eu trabalho, que eu explico para os mercados, eu trabalho com esse valor. E eu explico por que é esse valor. Porque você não pode, às vezes, fazer barato uma coisa que não é igual. Porque se a gente controla tudo. Então, por exemplo, o Paris, o Portobello, o Shimeji, que são produtos que eu não planto aqui,
mas eu controlo a produção externa, né? Então a pessoa, eu sei, é o João que vai plantar pra mim. João, eu preciso disso, nessa condição. Se vier uma bandeja fora do padrão, eu falo, olha, tá feio, não quero assim, ó, não é o que eu quero. Então assim, é tudo exatamente controlado. Então eu explico, né, qual é o meu diferencial. Sim. E aí a hora que entra o meu, entra a segunda marca com menos. Sim. E aí tá o do Zé baratinho e o meu com o valor ideal, né? Sim. O próprio, né? Justo. Aí o próprio consumidor acaba. Ele vê a diferença na gôndola. E aí, normalmente, coitados, aí fica só eu. Vai vendendo menos do concorrente e acaba trabalhando com uma marca só. Porque é um alimento. Não, eu acho que às vezes na primeira vez que o cliente vai lá e vai comprar, talvez ele pode até comprar o outro. Isso. Mas daí ele compra esse depois uma hora ou outra e fala, não, esse é melhor. Tem diferença. Isso é aí às vezes é por causa de R$1 você olha assim, é R$1 de diferença, a pessoa vai acabar comprando. Isso aí é com o tempo. Né? Então, é com o tempo mesmo. A gente viu que isso é com o tempo. A gente promove degustação em supermercados, né? Então eu vou no supermercado, faço degustação, e levo, e faço experimentar. Porque eu entendo que às vezes não é um produto ainda muito conhecido. Sim. Né? Apesar que quer dizer, é um produto que já faz anos, né? Que existe, não é? Que existe, sim. Só que não é que você fala, a turma não divulga, né? Não, mas pra você ter ideia, 20 anos atrás, o consumo per capita no Brasil era de 30 gramas de cogumelo por ano por pessoa. Hoje, 20 anos depois, é 160 gramas por ano. Por ano, nossa. Não é nada, entendeu? Cara, não é nada. Não é nada, tem que ser. Então, tem que ter uma campanha para poder. Exatamente. Então você sabe que você tem uma gama pra crescer, né? Eu faço, isso é bom pra você, né? Eu faço o possível. Então, uma das coisas que eu faço quando tem que eu entrar na cabeça do brasileiro. E mostrar o gosto, né? Então, eu fui fazer gastronomia exatamente por isso. Uma que eu gosto de cozinhar, mas eu quero ensinar como você vai preparar adequadamente esse produto para que a hora que você consumir, você fala, nossa, que delícia. Porque eu já vi gente comendo e falou, nossa, eu não gostei porque não tem gosto de nada, ou tá fedendo. Eu falo, mas gente, primeiro, se tá fedendo, tá estragado. Sim. Não era o meu, né? Sim. Falei, então, começa por aí, né? E aí você fez errado. Pizza, então, aí você fez errado. Como é que você vai, né? Como é que você vai? Então, tá azedinho, aquele que você come na pizza. porque é em conserva, ele tem o gosto da conserva e não tem o gosto do cogumelo. Roupa. É diferente, Você manda uma boa noite aí pra Alessandra Darós. Alessandra, estamos aqui, viu? Boa noite, obrigado aí, viu? Oi, Tata. Ela aí, manda ela, ó. Minha irmã. O Cal tá dizendo aqui que ele tá em viagem, mas chega essa semana pra comer cogumelo com a família dele. Isso, muito Maravilha. bem. E seus clientes, eles compram mais no mercado ou já vão direto com você? Não, é mercado. Só no mercado. Hoje eu atendo só CNPJ. Isso que eu ia perguntar, só CNPJ. Isso é bom, né? Assim, ser fiel, né? Sim, senão ela começa a pulverizar o produto com ela vai assim, virar concorrente do cliente dela. Porque você imagina, eu tô lá na produção, às vezes eu tô na colheita lá embaixo, ou manipulando o produto, aí toca a campainha, tem que atender, tipo, então assim, inviável, né? não é o que... Não é que é inviável, não é antiético também, né? Não é o correto. Então, assim, CNPJ, tanto, vamos colocar, 96% dos meus clientes são supermercados, que é o que eu me especializei em supermercado, né? Tenho restaurantes, principalmente aqui em Leme, muitos restaurantes de Mônaco, Natucaju, Tribunal, Zac, usam todos os nossos produtos, mas o forte mesmo é o supermercado. Certo. Thalita, aqui, ó. Onde encontrar os cogumelos? Supermercados. Supermercados. Aqui em Leme, você vai encontrar no Covabra e na Bia. Um dos melhores restaurantes, né, pra você degustar já mas vamos falar pro supermercado Beltrán. o Paulinho, Andréia, vamos colocar o cogumelo aí, ó. Vamos falar com qualidade. Não sei se vamos vocês ser concorrente trabalham. do Covabra. Alguém fala, comprei o cogumelo aonde? No Beltrán. Lá. Ô, Thalita, aqui, ó. E como saber preparar e onde acho receitas? Isso. Esse é um ponto também importante. Ela prometeu pra mim que no Instagram da loja dela tem. Lá tem receita. Tem receita. É Nono Cirulo, procura no Instagram ou no Facebook. Anota aí, ó. Nono Cirulo. Nossa, é difícil, hein? Nossa, é difícil. É nono de vovô, em italiano. Cirulo é o sobrenome da minha mãe, né? Que é uma homenagem, na verdade, quando eu montei lá, eu montei nas terras do meu avô materno, né? Que isso ficou de herança pra gente, então a gente montou a produção lá. Então eu quis fazer uma homenagem a eles. Sim. Então, como era do meu avô, nada mais justo do que homenageá-lo, né? Difícil de falar, Nono Cirulo. É difícil de falar, mas é justo. Mas lá tem receitas,
Hoje até tenho fugido um pouco do foco, acabo fazendo outros tipos de receita, mas tem bastante receita de cogumelo. Eu acho que o básico para quem nunca fez e quer fazer é refogar. Tá, né? eu vou buscar lá porque eu quero aprender. Cogumelo não se lava. O meu você pode não se lava porque ele absorve água. Então se você for querer higienizar, é um paninho úmido. Você passa em cima dele só para tirar sujidade. Mas é igual o arroz de hoje em dia, que você não lava, vai direto? Isso, vai direto pro panela. Como é o nome daquele arroz? Por isso ainda você vai comprar, você vai lá no Covabra, tem shiitake fatiado, você abre a bandeja, joga direto na panela, você não precisa nem ter trabalho de cortar. Sabe como é que eu faço? Eu faço tudo errado. Eu pego, vou lá, já jogo, coloco o azeite lá. Ele mata o cogumelo. E coloco shoyu. Isso, perfeito. Essa é a receita do japonês. Shimeji com shoyu. Você vai lá fritar, refogar um alho com a cebola, joga o cogumelo, deixa ele murchar e tempera o gosto. Eu tinha certeza que você matava o cogumelo, André. Você tem cara de que matar ele. Tá certo. Gostou do papo, Nilson? Eu gostei. Vou gostar do que eu experimentar ele. Tá certo, você não experimentou? Esse não, né? Da marca dela, acredito que não. Olha. É bem provável que não. Então, a gente estava falando, né, que o nosso foco sempre foi trazer assuntos de construção, sim, da burocracia caixa, falar dos nossos patrocinadores, trazer os comerciantes de Leme ou industrial ou comercial, né? Empresário para falar do produto dele. E aqui a gente falou de um produto importante que traz benefício para a saúde. Com certeza. E não só isso, um produto de qualidade. A gente vê que além de ter formação de tudo que ela falou, ela tem formação na qualidade. E a gente vê que o produto dela é fácil ser rastreado. Um produto assim, controlado. E outra. E assim, a gente fica até mais feliz de levar para a mesa. Né? De levar para a mesa da nossa casa, que a gente come, da cozinha, um produto assim, tão saudável desse jeito, né? E a nossa produção foi montada com materiais base. Tá? Por isso que é bom. Agora que melhorou. Pode subir aí o preço aí que vale. Ô, Thalita, eu queria agradecer você. Queria que você deixasse as considerações finais aí. Agradecer, muito obrigado por esse bate-papo. Quem sabe a gente marca um outro para a gente conversar de novo sobre isso, que é muito interessante, legal. Por favor, se puder passar seu contato, Instagram. Eu que agradeço o convite, a oportunidade para falar um pouco da minha paixão, né? Que me toma toda uma vida praticamente. Para quem quiser seguir a gente no Instagram, é @nonocirulo, NONNO CIRULLO. Foi difícil de achar, mas achei. Achou? Ótimo. Depois vocês colocam aí. Ela vai entrar na página do Mazi lá e vai deixar anotado lá, que aí a gente vai compartilhando. Isso. Aí vocês seguem, curte, comenta, compartilha as receitas. Tá certo. E pra dar oportunidade pra experimentar, né? Abrir aí o paladar, e eu sei que às vezes você olha e fala assim, mas vai que eu não sei. Então assim, compra uma bandejinha, pega uma receitinha e tenta reproduzir em casa, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. André. Sim. Ela vai fazer uma pra gente degustar, porque eu não sei. Devia ter trazido aqui, ó, pra vocês experimentarem. Não faltou oportunidade, viu? Não vai faltar. Na próxima eu trago. Então você me chama de novo que daí eu trago. Pode deixar. Mandar uma boa noite aqui pro Fossuna. Obrigado aí por estar assistindo a gente. Ô Nilson, então vamos mandar aí um abraço pro nosso patrocinador? Por favor. Vai pro Paulinho e a Andréia Mazi, do Supermercado Beltrán, nas duas lojas, né? Jambeiro Costa. Certo. Tem lá perto da funerária Delay Pelosi. Ô, Delay Pelosi, vamos pagar o patrocínio para nós. Na Durvalinho Cantino, Itamaraty. Sim, Durvalinho Cantino, Itamaraty, que é aquela rua que é antigo depósito de material São José, que hoje é Bom Jesus. Descendo um pouco, umas 3 quadras para baixo lá, tá lá o supermercado. Vamos também agradecer aqui ao Zanobel Concreto, né? Precisou de concreto usinado. Zanobel Concreto e Alegreto Gelateria, café e sala corporativa, localizado na Joaquim Lopes Águila, Espaço Boulevard. Mazi Material de Construção, Lock Mazi, todo equipamento para você alugar para sua construção. E Mazi Pedras, pedras portuguesas e pedras Caco de Santo Tomé. Nilson, considerações finais? Agradeço a todos que estão nos ouvindo aí, que tiram um tempo para nos assistir. E se tiver dúvida de burocracia, caixa, financiamento, construção, regularização, desdobro, né, André? Nós tá aí. Sim. Tá precisando construir, tá precisando sair do aluguel. Procura Mazi Construção e Agirimax. Doutor, boa noite a todos, muito obrigado aí. Até segunda-feira, se Deus quiser. Obrigado a todos aí. Muito obrigado.